boa noite, gente. Vamos iniciando o nosso encontro no dia de hoje. Mais uma sexta-feira de Signifiquemos, mais uma sexta de introdução aí à nossa vida. Vamos começar a entrar no espírito do nosso encontro, a compreender o que Deus tem a nos falar. Iniciando com uma oração, como sempre fazemos aqui no nosso encontro. Hoje teremos muitas abordagens, teremos muitas coisas bacanas que irão acontecer, então nós iremos pedir ao Espírito Santo que possa nos iluminar, que possa nos guiar durante esse nosso encontro e que possa estar à frente de todos os nossos pensamentos e sentimentos. Você que já está nos ouvindo, você que já está nos vendo, seja muito bem-vindo a este momento de oração, de espiritualidade, de conhecimento, de conhecer a cada um de nós, de nos conhecer, mas também um momento de bate-papo, de descontração, saindo da nossa rotina, da nossa semana corrida, experimentando aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos permite. Você que está aí já nos assistindo, seja muito bem-vindo. Já convido você aí fechando seus olhos, acalmando o seu coração, entregando ao Senhor tudo que você está vivendo, a sua vida, toda essa pandemia, os nossos medos, nossas angústias, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, do nosso ser, pedindo para que Ele cuide de nós, nos ampare, nos mostre o caminho a seguir, nos ensine a acreditar, a confiar e a depositar a nossa vida nele. Então vamos juntos clamar o nome que nos salva, que nos ama, que nos cura, que nos liberta, o nome que faz tudo. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutará. Jesus, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Deixamos que esse Jesus venha ao nosso encontro, se faça presente em nosso meio, e que já está conosco, já está nessa live. Você que está chegando agora, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, se sinta acolhido, se sinta acolhida. A casa é nossa, este momento é nosso, para que possamos aproveitar, experimentar, ter um momento de alegria, de encontro e de encontro com Deus e encontro com nós mesmos.
E como falamos semana passada, hoje é um dia muito especial, porque temos uma presença muito especial. Como Jesus que guiou os seus, chamou os seus e os guiou, hoje nós temos aquele que nos guia, que nos ampara, que puxa a nossa orelha, que nos acalma, que é o nosso guia, nosso diretor, nosso amigo, nosso pai. Então, hoje, com muita alegria, acolhemos em nosso meio nosso queridíssimo pastor, amigo, nosso querido Padre Rude. Uma salva de palmas para o Padre Rude. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa transmissão promovida pela Paróquia Santa Luzia Virgem e Mártir, através do grupo Signifiquemos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Nós agradecemos a sua presença, Padre, muito obrigada. Estou me sentindo uma apresentadora de programa nesse momento. Mas, de verdade, é uma alegria para nós estarmos com a sua presença, estarmos aqui reunidos. Né? E a intenção, já explicando um pouco, né, do porquê nós quisemos trazer o senhor aqui hoje, é justamente para que nós temos o projeto, esse projeto ele nasceu e consequentemente com o seu apoio, né, sempre com o seu cuidado, como o Raul disse, com o seu pastoreio. Então a gente é muito grato a isso e nós queríamos então conversar um pouco, né, entender o porquê que o padre deixou o Signifiquemos, o que o Signifiquemos significa para o Padre Rudney, não é mesmo? E aí também para o pessoal ver que nós estamos trabalhando junto, né, essa questão da psicologia, a psicoterapia, a espiritualidade, né, porque tudo envolve o ser humano. Então a nossa busca pelo todo é justamente na melhora da qualidade de vida, né, da espiritualidade, da busca pelo céu. Então, nós temos aí algumas perguntinhas que nós separamos, que na verdade é só mais um roteirinho para... Ai, ótimo, isso vai travar. Para que nós possamos... O senhor tá muito sério. Gente, eu tô acostumada com as meninas, né? As meninas são mais tranquilas, o padre tá olhando muito sério pra mim. Vai me dar o quê? Crise de riso daqui a pouco. Mas tudo bem, né? Vamos seguir. É bom que pelo menos fica um pouco mais espontâneo o negócio, não fica tão sério assim. Bom, mas como eu disse, a nossa motivação de ter trazido foi essa, né? Esse resumo breve. E aí eu queria começar perguntando aí pro senhor, né? O que motivou, né, o senhor a permitir que esse projeto acontecesse, o que motivou aí esse projeto dentro da nossa paróquia, né? E para que os nossos paroquianos possam participar de uma maneira interativa, de uma maneira diferente, né? Uma cara diferente da musicoterapia, da psicologia, mas dentro da nossa paróquia. Muito bem, Vitória. O que nos motivou a iniciarmos esse grupo, que tem uma originalidade. Nós temos muitas iniciativas desse cunho na igreja, fora dela também, mas de acordo com as características do Signifiquemos, eu penso que há uma originalidade, algo próprio e específico desse grupo, porque nós aliamos espiritualidade, psicologia e música, né? Então, eu não tenho notícia de um grupo que saiba trabalhar essas três questões ao mesmo tempo. E o que nos fez fazer iniciar esse grupo, como eu disse, é a necessidade. Então, no atendimento às confissões, no atendimento aos fiéis que nos procuram pedindo algum tipo de orientação, volta e meia a questão de ordem psicológica ela aparece. Algumas questões não competem ao padre. O padre ele precisa saber qual é o parâmetro da atuação dele. Então, existem limites para a atuação do padre. Então, certas situações exigem a ajuda de outros profissionais. Então, é até antiético o padre querer ser psicólogo, a não ser que ele seja mesmo. Não é o meu caso, eu não sou psicólogo, eu tive
matérias introdutórias à psicologia nas faculdades de filosofia e teologia, mas eu não sou psicólogo. Fiz terapia, fiz 2 anos de terapia dentro do seminário, isso também me ajudou muito. Então, alguma coisinha de psicologia para o meu próprio bem eu tenho, recebi da igreja. Mas o que nos motivou é justamente a necessidade das pessoas, porque hoje em dia nós estamos numa sociedade que propicia o surgimento do estresse, da ansiedade, da depressão. Então, o modo como nós nos organizamos é muito propício para que essas questões surjam e elas interferem na vivência da fé. O meu diretor espiritual, o Padre Prachedes, o qual me acompanha até hoje, 10 anos, um padre que me acompanha, ele me dizia logo no começo: existem questões de ordem psicológica que vão influenciar na sua relação com Deus. Então é melhor procurar um psicólogo para tratar destas questões, a fim de que a tua relação com Deus seja mais livre, afetuosa, verdadeira, autêntica. E você falou logo no início do todo, né? Enxergar o ser humano como um todo, uma inteireza. É a questão da visão ao ser humano de modo integral. Então, partindo da antropologia, ou seja, da visão de homem, nós encontramos na Bíblia, especificamente na carta de São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo diz que todo o vosso ser, corpo, alma e espírito, seja guardado para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Paulo entende o ser humano como alguém que tem um corpo, uma dimensão biológica, alguém que tem alma. Nós podemos traduzir isso pela psique, que os psicólogos trabalham, e o espírito é a dimensão da espiritualidade. Então há um conjunto a ser trabalhado. É claro que na igreja o nosso foco é a espiritualidade, mas nós não podemos negligenciar aquilo que está na base, que é a humanidade. E muitas vezes o que falta para nós é humanização. Então a fé precisa humanizar. Sem humanidade, nós vamos querer nos tornar anjos, seres angelicais, e a gente vai se frustrar, porque Jesus se fez homem, se encarnou. E volta e meia nós, na nossa experiência de fé na igreja, queremos subir, sendo que Deus desceu, se encarnou, se fez homem, viveu numa família, experimentou o que nós experimentamos, sentiu o que nós sentimos. Então, trabalhar a dimensão sentimental, saber lidar consigo mesmo, saber apresentar a si para Deus. Porque o que a gente reza? Reza o que sente, reza o que vive. Às vezes a gente quer rezar aquilo que não vive, rezar aquilo que é muito bonito, mas não passa, não é uma oração existencial, né, que passa pela existência humana. Então, era para ser uma fala básica, né, mas já falei muito. Não, é bom, é muito bom, porque já vai entrando em outros temas, a gente já consegue fluir um pouco melhor. Inclusive, a sua fala me fez lembrar do livro, que eu acho que o senhor emprestou para metade da paróquia já, que fala dessa espiritualidade de baixo e realmente, né, algo que nós precisamos encontrar, né, esse encontro conosco, né, enfim, com o nosso interior, para poder nos aproximar de Deus, né, porque quanto mais autênticos nós somos, mais perto de Deus nós estamos, né, porque não adianta a gente querer colocar máscaras perto de Deus. Eu pelo menos entendo assim, e eu entendo que até trazendo um pouco para a psicologia, né, para não ficar uma coisa só falando, mas dentro do setting, né, nos atendimentos psicológicos, a gente percebe muito disso, né, o quanto as pessoas são mais reais, são mais verdadeiras, são mais elas naquele momento, porque se sentem livres de julgamento. E às vezes a gente esquece que Deus, ele tá ali para nos amar, né, lógico,
A gente vai passar em algum momento por isso, a gente busca sempre melhorar, mas a gente quer sempre estar acima, né? E ser como um anjo. Na verdade, ele só quer que a gente seja gente, né? Pelo que eu entendo e pelo que eu percebo, até mesmo na atuação da psicologia, né? Então, eu acredito que sim, de fato, isso que o senhor falou faz total sentido, né? Eu acredito que o pessoal também fez total sentido. E em outro trecho aí da sua resposta, o senhor já acabou entrando em uma outra pergunta que a gente tinha separado, né? Que seria, na verdade, em outras duas. Tudo está interligado. Tá tudo junto ali, tá tipo um ser humano, tudo ligado. Mas aí a gente colocou, né, dessa questão da parte espiritual, né? O senhor disse que nas confissões acaba percebendo, né, nas orientações, talvez, nas orientações espirituais, nessa direção, algumas coisas da psicologia, né? Como que é isso? Como que rola essa percepção, esse caminhamento? Como que é trabalhado o paralelo, né? Porque assim, como eu disse, na psicologia a gente consegue perceber alguma coisa. Lógico que dentro da psicoterapia a gente fala de Deus se o paciente ele trouxer aquilo, porque aquele espaço é do paciente. Mas na confissão ou na orientação é o contrário, né? Porque a pessoa tá ali para falando de algo mais espiritual, né? Embora seja um todo, eu acho que a pessoa vai mais com um objetivo, né? Então, como que essa migração, como rola essa percepção e esse trabalho em paralelo da vida espiritual, né, com essa psicologia aí do senhor, da sua parte, não da nossa. Como que rola essa percepção, essa questão aí? Bem, Vitória, quando a pessoa, claro, quando a pessoa procura um padre para se confessar ou para pedir uma orientação espiritual, ele vai com todo o ser dele, vai com toda a sua história. Então a dimensão psicológica a acompanha. E como eu disse, influencia também a dimensão espiritual. Então o padre precisa tomar algum cuidado para não excluir a dimensão psicológica da fé. Entretanto, ele precisa de alguma forma diferenciar os âmbitos. Uma coisa é a orientação espiritual ou direção espiritual, outra coisa é a psicoterapia. Então, a psicoterapia é própria do profissional da área, quem estudou psicologia, e o padre vai trabalhar no âmbito da orientação espiritual, aquilo que é próprio dele. Tem uma regrinha na liturgia que a gente pode aplicar também nas outras questões como esta. Em liturgia se diz o seguinte: faça-se tudo o que lhe compete e somente o que lhe compete. Então, é aquela questão dos parâmetros, né? Até onde eu posso ir. Alguma coisinha a gente pode adentrar porque as pessoas trazem. E de um modo geral, hoje em dia as pessoas veem o padre como alguém para escutá-las. E o padre precisa saber lidar com isso. Muitas vezes eu pergunto: você quer se confessar? Na verdade, todas as vezes eu pergunto. Me identifiquei. E a pessoa diz: eu quero me confessar, padre. Então tá bom, eu inicio com o sinal da cruz, né? Vamos iniciar o sacramento da reconciliação. Mas aí, no meio, a gente percebe que não é confissão. É uma orientação, a pessoa quer desabafar, ela precisa falar, ela precisa de alguém que a escute. E o padre acaba trabalhando um pouco também nessa dimensão. Mas todas as vezes que eu percebo que a pessoa precisa de uma ajuda mais intensa, de um profissional, eu sempre encaminho. Digo: você precisa de um psicólogo, ele vai poder trabalhar com você isso. Mas de alguma forma tudo está interligado, né? Então, corpo, alma, espírito, e não dá para separar. Se a gente tentar separar, nós vamos fragmentar o ser humano. E Deus enxerga o ser humano na sua inteireza, no todo. Ele salva o homem inteiro, não é só a alma. Salva o corpo, a alma e o espírito. Todo ser humano é salvo por Deus. E Jesus assumiu o ser humano por inteiro. E isso me faz lembrar de algo que eu aprendi em Cristologia.
que é uma área da teologia. Desculpa falar difícil, tá, gente? Mas cristologia nada mais é do que o estudo sobre Cristo, tá? E existe ali um axioma, vixe, é Não ia falar difícil, né? uma verdade autoevidente, né? Que aquilo que não é assumido não é redimido. Então, Jesus, para nos redimir, ele nos assumiu, ele se tornou homem. Nós precisamos nos assumir também, primeiramente diante de si. Autenticidade de vida, ser uma pessoa um pouco mais à vontade, livre. Ontem na homilia falava sobre a liberdade de Jesus. Um fariseu chamou Jesus para jantar na casa dele e Jesus foi. E os fariseus eram inimigos de Jesus, o tempo todo pegando no pé dele. E Jesus vai. Daqui a pouco, uma mulher que tinha má fama na cidade, conhecida como pecadora, toca em Jesus e Jesus permite. Então, Jesus experimentou uma liberdade humana muito grande. Porque é alguém assumido, né? Eu sei quem eu sou, claro, não nos conhecemos por inteiro, a gente vai se conhecendo pouco a pouco, mas ao passo em que a gente vai se assumindo, se conhecendo, se aceitando, essa é uma palavra-chave na psicologia, né? Aceitação. Então as coisas vão acontecendo. Também em teologia nós aprendemos que Deus se revela na história. Então Deus se revelou na história do povo de Israel. Então se a gente pega a Bíblia não foi escrita em 1 ou 2 semanas, mas em 1000 anos, mais ou menos 1000 anos. E Deus foi se revelando, entrando na história de um povo, pouco a pouco, e se revelando progressivamente. Então, se Deus se revelou na história de um povo, na vida pessoal, Deus se revela também na nossa história. Por isso, não prescindir e não ignorar a própria história. Quantas pessoas vêm para a igreja, fazem uma experiência bela de encontro com Jesus, dizendo, agora é daqui para frente, nós vamos poder viver algo novo daqui para frente. É verdade. Eis que faço novas todas as coisas. Mas isso não pode prescindir ou ignorar a nossa história de vida, porque Deus se revela nela. Nós temos tendência para que as experiências sofríveis, difíceis, traumáticas, sejam colocadas de lado, de escanteio. Aí a psicanálise nos ajuda, né, a entender que isso vai voltar de alguma forma. Então, abrindo ou confessando, eu tive mais contato com a abordagem da psicanálise. Embora Freud tivesse sido ateu, mas as questões do inconsciente me chamam muita atenção. Porque em algum momento aquilo vai aparecer, aquilo que a gente reprimiu, aquilo que a gente fugiu. Se meu pai não foi um bom pai, se minha mãe não foi uma boa mãe, se faltou amor de mãe, faltou amor de pai, faltou afeto, isso vai aparecer mais tarde. O inconsciente ajuda, ele vai trazendo essas questões. Então Deus se revela na história, ele se mostra na nossa história de vida. Então a gente não pode ignorar a história de vida. E a psicologia vai ajudar a gente se entender, assumir a própria história e Deus dentro de tudo isso dizendo, olha, eu te aceito inteiramente, a tua história é essa, você não precisa negar a sua história. Eu te salvo aí, assim. Então, eu penso que essa ajuda da psicologia no que diz respeito ao autoconhecimento e a aceitação da história de vida é fundamental para que Deus entre e se revele na nossa própria história. A negação é um mecanismo que o ser humano se utiliza, mas que nos faz muito mal. Então, o assumir-se, que não é assumido não é redimido. Então, no mínimo, ser sincero consigo mesmo, Tem coisas que a gente não vai sair falando por aí de si mesmo, claro. Mas o espaço da psicoterapia, o espaço da orientação espiritual, são lugares privilegiados para a gente se assumir
E a ajuda de um profissional é fundamental para a gente se aceitar. Quem não se aceita não é feliz. E muitas vezes a gente não se aceita porque acha que Deus não aceita a nossa história de vida, o que eu fiz lá no passado. Como é que é aquele filme lá? Eu sei o que você fez no verão passado. né? Não precisa fugir daquilo que nós fizemos no verão passado. Deus sabe. Não A gente adianta, né? se Já foi assume. feito. Já foi feito, não é? Então, o que aconteceu, a história não muda. A história foi o que foi. Então, não negar a história é fundamental. Vocês trabalham isso muito bem. Vocês ajudam as pessoas. Eu fui ajudado por uma psicóloga. A gente é ajudada por outra psicóloga, né? Nós somos ajudadas por outras psicólogas também, né? E também pela direção espiritual, claro. E realmente, eu tô orgulhosa. Muitos conceitos de psicologia, hein? Tô muito orgulhosa, gente. Estudou direitinho, tá participando dos encontros, tá sabendo bastante coisa. Meu roteiro. Ele leu o roteiro, né? Tá preparado. Não, mas brincadeiras à parte, realmente, né, isso que o senhor trouxe é muito verdade. E essa frase me fez lembrar muito, né, até de uma frase do Freud, onde ele diz, né, qual é a sua responsabilidade pela desordem que você se queixa. E se você não assume a sua responsabilidade perante isso, né, não pode ser trabalhado. E até puxando a sardinha pela logoterapia, que não vai ser só a psicanálise que vai sair aqui não, sou obrigada. É justamente trabalhar isso, né? Eu entendo então que eu sofri, eu tenho trauma com meu pai ou com a minha mãe, e eu trabalho isso, né? Então eu entendo essa situação e a partir disso eu mudo. Porque eu não posso me tornar aquilo que me feriu, né? E eu acho que só para linkar mesmo, o trabalho da psicologia em questão é esse, né? Eu entendo o que eu passei, eu entendo quem eu sou e a partir disso eu sei o que eu quero me tornar, né? Então, eu sei que eu quero chegar ao céu, eu sei que eu quero ser santo, mas é um caminho até aquilo, né? E aí volta até no que nós falamos inicialmente, é um caminho de baixo, é um caminho a partir de nós, não a partir do outro, né? Então é de dentro pra fora. Então eu achei muito bacana, estou muito orgulhosa, de verdade. Os seus conceitos trazidos, da negação, falou do luto sem saber, falou muitas coisas. Parabéns, hein? Parabéns, sabe? Obrigado. A igreja nos oferece isso, né? Então, a formação que a igreja nos oferece é muito boa. Então, eu sou muito grato à igreja porque no seminário eu pude me entender melhor. A experiência de seminário, ela é muito desafiadora. Viver em comunidade e com pessoas diferentes, que tiveram valores distintos, cada um teve uma formação dentro de casa, cada um teve uma referência de igreja. Depois você junta todo mundo dentro de uma casa, imagina, não é nada fácil. O fundador da comunidade Shalom, ele diz que viver em comunidade é como colocar num saco um monte de gato. Então eles vão se arranhar mesmo, né? Então, mas esse confronto com o outro, por mais difícil que seja, faz muito bem. Acho que a gente pode falar do isolamento, né? Uma tendência quando a gente se machuca, quando alguma coisa não vai bem. Vocês podem falar com mais propriedade, uma criança quando começa a se isolar muito, um adolescente, quando começa a não participar dos momentos da vida familiar, está sempre se escondendo, se isolando. É sinal de que tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhada. Então, o contato com o ser humano, viver em família, por que a gente valoriza tanto a família e fala tanto da família? Porque é na família que a gente se percebe, se conhece, o outro é um espelho para mim, o outro me ajuda a me descobrir. Então, ficar sozinho é muito difícil. Eu partilho com vocês que o padre já é alguém que experimenta a solidão, naturalmente. Eu moro sozinho, mas nesse tempo de pandemia, como foi difícil rezar missa sozinho. Nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para a comunhão. Deus é trindade, é uma comunhão,
de 3 pessoas. Então nem Deus é solidão. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então esse mistério trinitário está dentro de nós. Então nós somos feitos para a comunhão, para a relação. E a gente vai se tornando pessoa através da relação, né? Carl Rogers tem um livro chamado justamente Tornar-se Pessoa, não é? Então nós nos tornamos pessoas na relação com o outro. Por isso o isolamento ele é sempre um problema. Então se eu estou me isolando, por quê? Talvez eu precise de uma ajuda, de um profissional da área da psicologia ou da musicoterapia. Que né? a musicoterapia trabalha bastante isso também, né? A expressão através da arte. E, inclusive, essa pergunta não estava no roteiro, mas a arte, ela está muito ligada, né? À igreja e até mesmo à psicologia, né? Então, são expressões que a gente percebe ao longo disso. Então, só para falar mesmo, para constar, fazer esse link, realmente a musicoterapia traz a arte e está totalmente ligada com a igreja. Sim, a igreja sempre se utilizou da arte para evangelizar, seja através da arte sacra. Nós normalmente temos pinturas muito belas nas nossas igrejas, as imagens sacras, nós prezamos muito pelo belo. Dostoiévski diz que a beleza salvará o mundo, né? E quando a gente fala de beleza aqui, a gente não está falando simplesmente da pessoa bonita ou a pessoa feia, se é que a gente pode falar disso, tá? Nós estamos falando do belo que produz em nós sensações que nos elevam, né, que mexem com a nossa interioridade, porque a arte é uma expressão da alma, ela provém daquilo que o ser humano tem de mais profundo. Por isso, arte e fé se casaram muito bem. A igreja sempre se utilizou tanto da música, até mesmo da expressão corporal, os gestos, os gestuais dentro da missa, a beleza dos paramentos litúrgicos, né, sem exageros, né? Pelo menos eu não gosto dos exageros. O Concílio Vaticano II diz que os paramentos litúrgicos devem ter uma nobre simplicidade. Então é algo nobre, mas simples. É belo, mas simples. Não é extravagante, né? Para a gente não ser um pavãozinho, né? Então a igreja sempre se utilizou da arte para evangelizar e continua. Haja visto a beleza das nossas igrejas, dos nossos rituais. Tem pessoas que não são de fé, não são de igreja, mas querem se casar na igreja católica, porque normalmente as nossas igrejas são belas e o nosso ritual do matrimônio é belíssimo. Então, arte e fé se comunicam harmonicamente. E me fez até lembrar, né, quando fala das imagens e dos desenhos, na psicologia a gente tem muito disso, da análise de desenhos, da análise de expressão até corporal, mas porque a gente falou em alguns encontros passados, tem a projeção, né? Nós projetamos na arte aquilo que nós somos, então tem parte de nós nos nossos desenhos, na nossa arte. Eu acho que isso é muito belo porque acaba entrando também até a tradição da igreja, né? Tem parte do que a igreja iniciou, do início da igreja, da construção, né, até hoje. Eu acredito que seja algo que é muito belo de fato, e o belo, ele nos faz bem, né? Quando a nossa autoestima tá um pouco melhor, a gente se arruma, a gente consegue se sentir um pouco melhor. E isso com certeza é a expressão da nossa psique e também de quem nós somos aí dentro da fé. E a fé expressa muito isso, né? Pelo menos eu cresci na família católica e não, roupa de ir na missa tem que ser uma roupa separada. Eu acredito que o pessoal que tá vendo também, né? Não, domingo é um dia especial, então o almoço é especial, a roupa é especial. Então tudo remete isso, né? Às vezes a gente não percebe nos detalhes o que a igreja nos propõe, mas nós como leigos também vivemos isso, né? E isso é muito bacana. Vim? Gostaria até de fazer uma menção, é um fato pouco conhecido, mas o Jung, ele escreveu um livro
analisando as questões simbólicas da missa. Claro que no tempo dele, ele fez essa análise no ritual que hoje nós chamamos de forma extraordinária da missa, a missa em latim. A gente costuma dizer que o padre rezava de costas para o povo, de frente para o altar. Então ele tem um livro escrito analisando a missa e como a questão simbólica, o uso dos símbolos, que a Igreja Católica faz amplo uso dos símbolos, porque os símbolos têm uma capacidade de significação muito grande. E o símbolo, ele nunca se contém em si mesmo, né? O movimento que nós dirigimos a um símbolo, ele extrapola os limites do próprio símbolo, ele se expande. Por isso nós temos muitas imagens, as pinturas, a harmonia dos elementos dentro do espaço celebrativo. Então, o simbolismo é muito importante. E ele propõe a identificação também, né? Que nós temos com aquele local, com aquele objeto, enfim, ou com aquele símbolo, nós nos identificamos de algum momento, né? E vai remetendo a algumas outras coisas, porque um símbolo ele não é algo, só uma imagem ali, só aquilo, né? Ele remete uma profunda, assim, interiorização, quando ele é bem contemplado ou alguma coisa venerada, enfim, alguma coisa do gênero. Então, muito bacana. Padre, muito sabido, ele trouxe muitos conceitos de psicologia, vamos ver se ele passa no teste de musicoterapia. Vai ser mais difícil. Cheguei, gente. Agora troquei de lugar aqui, agora a gente vai falar de música. Já gostei aqui que a gente já entrou nos conceitos, né? Muito legal. E é muito bacana tudo isso que vocês estavam discutindo agora e conversando, porque mostra como a gente está entrosado mesmo no projeto, né? Porque a intenção que a gente sempre fala, para quem participou do projeto no presencial, né? A gente falava que a gente ia falar de psicologia, de musicoterapia e da espiritualidade. Só que às vezes parece que a espiritualidade é só o momento da gente rezar e cantar uma música da fé, enfim. Mas não, realmente é um trabalho muito profundo, né? Faz parte da dimensão do ser humano. Então, é importante que o padre saiba o que é da espiritualidade, o que é psicológico, o que é desabafo, o que é momento de confissão, né? E a gente também entenda como que funciona isso, né? Que o ser humano não é só a mente, né? Tem outras partes também. Às vezes a pessoa está com um problema psicológico porque ela não comeu ou porque ela não dormiu direito, né? Então a gente precisa entender tudo isso. É muito legal a gente estar entrosado, né? É por este motivo, estando entrosados, né? A gente sabe que música está presente na vida da igreja. Mas o que a igreja diz? Como que entra a música aí? Porque está presente em tudo, né? A história da música, a igreja que começou, desenvolveu toda a parte de teoria musical, né? Mas qual que é a importância de se ter um ministro de música? O que é isso, padre? Bom, a igreja trabalha com as questões sensíveis. Um sacramento é algo que é sensível. Então, os 7 sacramentos na igreja tem algo que ou você pode tocar, ou você escuta, ou sente o odor, o aroma, ou passa pelo paladar, ou passa pela visão. Então a igreja sempre trabalhou com os sinais sensíveis. Então a música, dentro das nossas celebrações litúrgicas, ela casa muito bem com a proposta da igreja de celebrar a partir daquilo que é palpável, daquilo que passa pelos sentidos. Deus é espírito, sim, mas em Jesus ele se encarnou, se tornou um de nós. Aqui nós temos uma pequena diferença com a tradição protestante. A tradição protestante frisa, né? Deus é espírito, por isso nós não precisamos dos sinais visíveis, sensíveis. Embora eles trabalhem muito com a música, nesse ponto eles trabalham muito bem, mas os demais sentidos talvez não sejam tão trabalhados. Então a fé passa pelos sentidos. Então a música sacra, dizia Santo Agostinho, quem reza seus males espanta também, mas quem reza
Quem canta, reza Quem canta. reza 2 vezes, né? Então, a música na igreja tem pessoas que rezam mais facilmente através da música. Então, o canto, dentro da celebração litúrgica, nos ajuda a nos aproximarmos de Deus. Tem a questão da dimensão comunitária, como você falou, da história, da música na igreja. Nós passamos por um período em que igreja e sociedade era uma coisa só, pelo menos na Europa, chamada cristandade. Então, grandes autores das músicas clássicas, que nós chamamos hoje, eles compunham peças para missa. Mas, dentro daquilo que a igreja nos propõe hoje, as pessoas como que não participavam ativamente. Hoje se propõe que o canto seja cantado por toda a Assembleia. O grupo de canto sustenta o canto que o grupo de canto ou o Ministério de Música promove. Mas de uma forma ou de outra, a música sempre nos eleva. É uma expressão da alma, é uma expressão do profundo. Então, música na igreja é fundamental. Eu sei que você tem muito mais propriedade para falar dos efeitos terapêuticos da música. Música para curar as feridas, os traumas. Eu me recordo de você me falar um tempo atrás que a criança no ventre da mãe, como é que se comunica? Pelos sons, não é? Ela recebe tudo, né? E tudo fica gravado nesse inconsciente que vocês estavam discutindo agora, né? É algo assim que às vezes a gente ouve uma música e a gente não sabe nem de onde vem aquela sensação que ela está trazendo, mas você fica arrepiado, ou você chora, ou o coração acelera, enfim, você começa a sentir uma série de coisas que você não sabe de onde que está vindo, né? Mas é porque aquele som, aquele elemento que está presente naquela música, seja o timbre, seja a melodia, seja a harmonia, te causa algo porque em algum momento da sua vida você teve contato com aquele som, né? E isso é muito interessante, porque você vê até nessa questão da música sacra, da liturgia, né? O cuidado de você escolher cada tipo de música para cada momento, né? Você não vai colocar um louvor para uma adoração, porque o objetivo é diferente, você vai causar uma coisa diferente naquele fiel, né? No momento de você, uma música de perdão, você, né, não vai, sei lá, tocar um axé, um samba, porque é o momento de você pedir perdão. Então, e a música, ela te ajuda a chegar nesse objetivo, né? E é até interessante porque a própria parte dessa composição dos músicos na história, tem muitas músicas que não têm autores, né? Porque muitos autores escreviam as músicas, compunham as músicas e colocavam a atribuição daquela música para Deus, né? Uma atribuição, foi Deus que compôs, né? Porque é obra para a comunidade se elevar. Então cada acorde era muito pensado, né? Esse acorde pode causar o quê? Uma sensação de repouso, uma sensação de instabilidade, né? Qual que é o objetivo nesse momento aqui para esse momento, um momento de adoração? Preciso que essa música eleve essa alma para Deus. É um momento de louvar, de pular, de dançar. Eu preciso que essa música ajude essa pessoa a se expressar com o corpo, né? Então é bem interessante isso. E quando a gente fala em musicoterapia, a gente pega toda essa questão assim, de como a música impacta no ser humano para usar isso para a saúde, né? Então, se eu tenho uma pessoa que passou por uma situação de trauma, né? Tem até uma história que um coordenador contava pra gente na faculdade, de um rapaz que ele gostava muito de uma música, e aí ele estava no farol, no carro, escutando essa música, e aí ele foi assaltado. Depois disso ele nunca mais conseguiu ouvir a música, porque sempre que ele ouvia a música causava aquela sensação de pânico, a sensação de você assaltado, né? Porque foi a música que marcou, então ela marcou aquele momento, ficou marcado naquele inconsciente, né? E aí você vai toda a questão de você trabalhar isso, o que tinha naquela música, o que tinha naquela situação. Então, para o musicoterapeuta, a gente usa ela como uma ferramenta. A música é a desculpa para chegar no trauma que foi o assalto, não é a música, é o assalto, né? E é muito legal a gente poder trabalhar isso em conjunto aqui na paróquia, né? Porque a gente pode falar de como que a música impacta na vida da comunidade,
né? E tá presente, tá muito presente, como o senhor colocou. Tem pessoas que não conseguem cantar se não tiver uma música, ou rezar se não tiver uma música, né? E como impacta também na vida de saúde mental mesmo, né? Como que a gente pode trabalhar esse contexto junto, as psicólogas, né? A gente em conjunto também é super importante, né? E ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente não pode ter o contato, mas a gente pode se ouvir, né? E a gente pode estar em contato através dos sons, né? Através da videochamada que eu vejo, mas eu escuto. Né? Se eu só ver e não ouvir, talvez o negócio ali, mas quando a gente ouve, a gente fecha os olhos, até parece que a pessoa está próxima, né? Então é uma forma da gente tentar chegar com as pessoas. Então é muito bacana a gente ter esse caminho, esse lugar de conversa pra gente trabalhar. Durante a sua fala, eu me recordei de algo que é presente na vida de todos nós. Na missa, tem cânticos mais introspectivos, que nos pedem recolhimento. Tem cânticos mais extrovertidos, mais efusivos, para fora. Na vida também podemos perceber momentos de grande alegria. Nós procuramos determinados tipos de música. Momentos difíceis ou de tristeza, de abandono. Sim. As músicas nos acompanham nesses momentos difíceis e nos ajudam a lidar com aquela emoção, aquela situação, né? Então, claro que eu vou sempre puxar, né, para a minha área. Com certeza, pode puxar. Mas São Boaventura, ele dizia que Deus escreveu 2 livros, né? Um a Sagrada Escritura, o outro o Universo. Então o Universo tem uma mensagem. Então tem dia que está sol, tem dia que está nublado. Isso reflete o estado da alma também, o estado da pessoa. Ninguém consegue ser feliz o tempo todo, alegre o tempo todo. Temos altos e baixos. Então essa mensagem que o universo nos transmite, as 4 estações do ano, tá certo que aqui em São Paulo é uma loucura, né? Todas no mesmo dia, não é mesmo? Mas reflete de alguma forma a nossa alteração de humor, as mudanças que o ser humano experimenta. E vocês sabem muito bem, entramos de novo aí no conceito de aceitação, né? A vida é assim, tem dia que a gente tá bem, tem dia que não tá. E é necessário aceitar isso. A gente vai encontrando sentido na vida através dessas experiências positivas e negativas. E a música nos acompanha. Então, dependendo do momento, é um tipo de música que nos acompanha e nos ajuda a lidar. E assim, partilho com vocês que em determinados momentos Deus se comunica muito, ao menos na minha experiência pessoal de fé, com músicas. Às vezes eu preciso lidar com certa situação, discernir, né, o que fazer. Volta e meia, alguma música aparece. E aí eu vou surpreender vocês também. Porque eu percebo que Deus se utiliza muito daquelas músicas que nós chamamos de seculares, ou do mundo. Muitas vezes Deus se utiliza destas músicas para nos dizer alguma coisa. Com certeza. Nós falamos de Freud, era ateu, mas ele nos contribui muito. Então a música, mesmo que não seja sacra, não seja música de igreja, também pode contribuir. Com certeza. E é algo assim até interessante, padre, tudo isso que o senhor colocou sobre o universo e tudo mais. Porque em musicoterapia a gente tem alguns conceitos, né? Que a gente fala de histórico sonoro, identidade sonora que todos nós temos. Assim como eu tenho uma identidade de vida, uma história de vida, né? Que aí tem minha infância, minha adolescência, fase adulta, as fases que a gente vai vivendo, a gente também tem uma identidade sonora que nos acompanha. E aí a gente tem várias definições, né, que vão colocando ali, que tem a identidade sonora, o isogestáltico, né, que todo esse momento de gestação, de intrauterina, né, dos sons que rodam ali. Tem o isocultural, que tem a ver da cultura onde você tá. Então, não importa se você gosta ou não de forró, você sabe a asa branca, entendeu? Você gostando ou não, se começar um funk, faz parte, entendeu?
E se bobear, mesmo que você fale que odeia, pode ser até que você comece a bater pezinho, cabeça, porque faz parte, tá ali o batida, tá ali, porque faz parte da nossa cultura, né? Aí tem o ISO universal, que é o som da chuva, o som do passarinho, do gato, do cachorro, da natureza, né? Que todas as pessoas do mundo inteiro têm contato com esses sons, né? Que são universais. Aí tem tudo isso, o ISO familiar, cada família tem toda uma cultura também, né? A minha família gosta muito de forró. Então talvez a família do outro goste mais de rock, né? E aí faz super parte da sua história isso, e tudo bem. Tem a ver com sua identidade sonora familiar. E por aí vai. Né? Então é muito interessante, porque você começa a ver que as sonoridades, elas fazem parte da sua vida também, vão te constituindo ali dentro da forma como o mundo conversa com você e você recebe esse mundo sonoramente. E ele vai te causando impressões também. Então é legal quando a gente pensa nos sons como parte para te ajudar a entender situações do cotidiano, porque eles fazem parte desde que você foi concebido, né? E essa parte psicológica que também ajuda a gente a entender cada fase, o inconsciente, como foi marcado ali, e como a espiritualidade abraça tudo isso. Muito bem, Sara, é isso mesmo. Mas é muito legal. A música é uma expressão cultural, né? Não é algo natural. Nós produzimos. Sim. Cultura é aquilo que o ser humano produz. Os animais não produzem cultura, mas Deus nos capacitou. Então, o mundo não está pronto. Deus não criou o mundo acabado. O ser humano vai transformando o mundo. Alguém falava aqui, acho que foi a Vitória, nós vamos, naquilo que fazemos, deixando nossas marcas, nossas impressões. A música é um modo de deixarmos as nossas marcas, um pouco daquilo que nós somos. E Deus se vale de tudo isso. Deus se utiliza. Deus fala a nós por meios humanos. A escrita, a Sagrada Escritura, é uma invenção humana. Então Deus entra naquilo que é humano para falar ao ser humano. Então Deus entra na música que é própria do ser humano para falar a nós. Sim, aí você vê os salmos, você vê os Sim, cânticos. bem lembrado. O salmo, ele é para ser cantado mesmo. Foi feito para ser cantado. Salmodiar. Vocês podem perceber lá que Jesus, ao deixar a última ceia, se eu não me engano no Evangelho segundo Marcos, eles começam a cantar os salmos até o Getsemane. Então era um hábito. E quando eles iam em peregrinação para Jerusalém, eles cantavam os salmos. Jerusalém fica num lugar alto, num monte, o Monte Sião. Então existiam os salmos da subida, o Halel. Então, da tradição judaica, o canto, os judeus eram muito festivos, cantavam, Davi cantava, Davi é o grande compositor dos salmos, então a música faz parte sim da experiência religiosa desde o judaísmo. Então é algo que alguém deve estar perguntando, mas padre, quando você reza a missa sozinho não tem canto, né? E aí? Está faltando algo, né? Está Está faltando. Toca também, gente. Não é por nada não, mas o padre toca. Eu penso que quando a gente precisa fazer algo, quer fazer algo, precisa fazer bem feito, né? Então eu não sou cantor, então eu prefiro não cantar. Se é para fazer mais ou menos, eu prefiro deixar para quem canta. É claro que o padre que canta na missa, canta as partes da missa, enriquece, soleniza, fica muito melhor. Vocês conhecem padres que cantam, então ajuda muito, né? Mas já que eu não canto, é melhor ficar quieto, né? É melhor rezar, porque Oh, meu Deus. senão a gente não vai comunicar o belo, né? O efeito vai ser contrário. Mas é interessante o senhor colocar isso de Davi e tudo, porque na história da musicoterapia, um dos dados históricos que tem da música, da utilização terapêutica da música é Davi tocando a harpa para Saul, né? Para espantar os demônios e acalmá-lo. E a gente aprende isso na faculdade, né? É muito interessante. Você, tá vendo, gente? A espiritualidade tá em tudo. Muito bom, padre.
muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Eu acredito que a galera gostou bastante, né? A gente está muito feliz de estar tendo esse encontro com o senhor também, né? Muito bom a gente estar entrosado e a gente agradece muito o espaço que o senhor deu pra gente estar aqui, né? Pra gente estar desenvolvendo esse trabalho na paróquia, que é algo enriquecedor para todos nós, né? Acho que para a comunidade, para a gente enquanto profissional de conseguir estar servindo dentro de um ambiente religioso, é muito importante pra gente. E agradecer por toda a acolhida que o senhor deixou aí para todos nós. Agradeço o convite, a oportunidade e principalmente agradeço por assumirem essa responsabilidade de cuidar. Quando nós falamos de pastoral, pastoreio, de pastor, estamos falando de cuidado. Então, o trabalho de vocês é um cuidado para com o ser humano. A igreja quer cuidar. Então, parabenizo vocês. Nesse momento a gente está fazendo um encontro online, mas eu recebi muitos elogios dos encontros presenciais. Até partilho que na quinta-feira, quando vocês fazem os encontros, não é? Presenciais, eu tô lá na comunidade Santa Rita rezando missa e algumas pessoas dizem assim: padre, nós vamos para o que signifiquemos, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu até fico feliz porque a missa dominical, sim, ela não pode ser trocada por nada, né? Mas a missa semanal a igreja recomenda, mas o essencial está no domingo. Então eu fico feliz, não tem nenhum tipo de... Falei, pode ir, gente, vai. Uma vez no mês, vai, né? Tudo bem. No final das contas vai ser melhor para mim e para todos nós, né? Vão trabalhar as emoções, os afetos e serão melhores agentes de pastoral, uma comunidade sarada, curada, né? Então, Amém. isso é fundamental. Muito obrigada, padre. Muito obrigada a vocês que estão assistindo a gente, né, por participarem, por nos acompanharem, né? Quero convidar agora vocês a fazerem uma oração conosco, né? A gente vai virar um pouquinho a câmera, daqui a pouco a gente volta para o padre dar a bênção, para a gente poder finalizar. Mas muito obrigada pela participação de vocês hoje. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. É isso, o senhor pode dar uma bênção para nós? Bem, nos preparemos então para a bênção de Deus, esse sacramental pode ser dado à distância.
Pensemos nas pessoas que amamos, que queremos o bem delas. Pensemos nas pessoas que estão ansiosas, com estresse, depressivas, a fim de que esta bênção as ajude a integrar na vida todas as dimensões que a nossa humanidade nos propõe, corpo, alma e espírito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. por intercessão de Santa Cecília e da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigada. Só queria fazer um parênteses, o pessoal tá falando assim que o senhor canta bem sim, que tá gosta chorou, né? muito de ouvir o senhor cantando, hein? Obrigado. Vocês são caridosos. Tá certo, é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que participou. Grande beijos. Grande beijo, né? No caso, muito obrigada. E volte mais vezes, o pessoal gostou da sua presença. Bombou, todo mundo comentando, todo mundo muito antenado. Pode voltar. Vamos combinar. Semana que vem tem mais. É, e semana que vem nós estaremos aqui, não com o padre, mas nós estaremos aqui. Curta, compartilhe. Gente, avise o pessoal, né? Tragam sugestões. Enfim, estamos aí abertos. Tchauzinho, boa noite, ótimo final de semana pra vocês.